Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos uma vez mais a esta reunião digital. Como vocês sabem, juntamente com esta reunião digital, a gente está tendo as nossas reuniões presenciais no corpo. E hoje é minha oportunidade de dirigir. A palavra vai ser trazida pelo Major Vacai. E vamos estar orando neste momento para poder abençoar a reunião e poder abençoar a palavra do Major que vai trazer para nós este momento. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por esta semana que passou e pela semana que começa. Senhor, obrigado porque a gente ainda tem vida, podemos respirar, podemos chegar até Ti neste momento para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem trazido de bênçãos para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todos os cuidados que o Senhor teve com a gente. E pedimos hoje pelas pessoas que estão no hospital, pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa abençoar elas, que o Senhor possa trazer sanidade para essas pessoas e possam se recuperar pronto, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor acalme nosso coração para este momento poder nos enfocar em Ti, na Tua palavra, e assim também queremos pedir Tua bênção sobre a pregação que vai trazer o Major Vacai, para poder ele ser um instrumento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. É muito bom estar na reunião, realmente, como eu costumo falar, é interessante como às vezes nós não agradecemos pelo fato de poder estar na reunião, ou como passamos por alto o fato de poder nos congregar, já que hoje muitas pessoas, como vocês estão assistindo, têm que simplesmente ser parte de uma reunião digital, ou sequer isso, simplesmente não podem professar a fé que eles têm nas suas casas, na sua cidade. Então realmente é muito importante lembrar disso, porque às vezes parece muito distante, mas tem pessoas que sofrem de não professar sua religião sem problema neste país. A leitura bíblica que vai ser trazida para hoje vai ser no livro de João capítulo 14, do verso 1 ao verso 18. Eu vou ler aqui e peço que vocês possam ler comigo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for para preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque realmente o Senhor tem se preocupado com a gente. Podemos ver na tua palavra que o Senhor sempre tem se preocupado em deixar um caminho claro. E pedimos, Senhor, que nós podamos ver esse caminho que o Senhor tem colocado, que podamos seguir teus passos, que podamos viver como você e que podamos seguir teus passos para chegar cada dia mais perto de Deus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Pedimos que, por favor, aceite nosso louvor no tempo de louvor que vamos ter agora. E pedimos realmente que podamos abrir nosso coração a ouvir tua palavra. Senhor, faz que nosso espírito pare um pouco, que nossa alma fique um pouco calma e que podamos ter um momento contigo, podamos viver um momento no qual o Senhor possa falar com a gente e o Senhor possa preparar a terra que tem para nós. Preparar a terra onde o Senhor vai colocar a semente. Preparar a terra que o Senhor quer para poder semear a tua palavra. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal elevo, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei,
seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E nossa voz, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Não cesse de dizer: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. Enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração. Ele está aqui, Ele está aqui. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia! É um prazer cumprimentar a cada um dos nossos ouvintes em o nome de Jesus, né? E compartilharmos juntos nessa manhã a viva e poderosa palavra de Deus, né? Mesmo encaminhada dessa maneira, né? Através de uma gravação no YouTube, nossa oração é que essa palavra vinda de Deus, porque nós estamos nos debruçando sobre a Bíblia, então é a palavra de Deus mesmo, né? Que o Espírito Santo faça essa palavra aquecer o teu coração, mas não apenas aquecer, ela é poderosa para salvar a todos quantos creem, e ela é poderosa para transformar, né? Sejam pessoas, sejam circunstâncias e até comunidades, né? Então, o trecho que nós vamos usar nessa manhã, que começa no capítulo 14, ele, na verdade, tem seu início no capítulo anterior, no capítulo 13. Estamos na última Páscoa de Jesus. Ele já sabe que é sua última Páscoa. Jesus tem consciência de que ele está de partida, e ele vai anunciar no versículo 31 do capítulo 13 que ele está de partida. No entanto, os discípulos não compreendem, né, o que Jesus está querendo dizer. A mente deles e o coração deles não está preparado para essa despedida de Jesus, né? Tanto que Simão é o primeiro que fala, né? E ele diz: Senhor, para onde vais? Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Aí quando a gente entra no capítulo 14, no versículo 1, Jesus está tratando de acalmar e assegurar os seus discípulos, né? Olha, não fiquem apavorados, não fiquem angustiados, nem se aflijam, né? Não se inquietem, não se tornem pessoas infelizes porque eu vou partir.
credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, creiam em mim, né? Confiem em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então tem uma promessa que emoldura a nossa leitura de hoje, que vai justamente aí, né? No versículo 3 tem uma promessa de volta. Jesus vai retornar. E o versículo 18 também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei abandonados. Não vos deixarei desamparados, né? Desolados. Não vou deixar vocês enlutados. Eu voltarei para vós. Uma parte dos comentaristas dizem que um cumprimento mais imediato foi a própria ressurreição de Jesus, e ele volta através da ressurreição, mas todo mundo concorda que Jesus está falando, na verdade, sobre o seu retorno definitivo no fim da história, né? Quando ele retornar naquele dia glorioso que todos nós cristãos estamos aguardando, né? E Jesus diz assim, vocês já sabem o caminho. E Tomé então pergunta, a gente não sabe para onde a gente vai. Como é que a gente sabe o caminho? Então Jesus diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Ele é o caminho verdadeiro, ele é o caminho vivo, né? Ele é o referencial absoluto, né? Fora dele não existe ninguém por quem nós possamos ser salvos. Só há Jesus. Eu não sou um caminho. Eu sou o caminho, ele disse, e a verdade e a vida, né? Jesus é exclusivo. Por isso muita gente não se agrada do cristianismo. Algumas pessoas gostariam que existissem pluralidades para poderem escolher, né? Há pessoas que gostariam de escolher caminhos alternativos, mas o que a Escritura diz é que Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, quem me vê a mim, vê o Pai, né? Jesus é a manifestação visível da graça invisível. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele, enquanto Deus encarnado, é o cumprimento daquilo que Deus tensionava desde o começo, né? Lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Jesus é imagem e semelhança perfeita de Deus Pai, né? Então, Jesus continua dizendo, versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, veja bem, não são só as palavras de Jesus que manifestam a mente e o coração de Deus. Aqui ele diz, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas Jesus vai além. Ele diz, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está não apenas falando, não é só palavra, mas Jesus está operando os atos poderosos, os milagres, as obras de Deus. Muito interessante, porque uma das maneiras da gente encarar a Escritura, a Bíblia, né? Toda a revelação escrita de Deus, Antigo e Novo Testamentos, a gente pode entender esse conjunto inteirinho, 66 livros inteirinhos, como a história da nossa salvação, como a revelação de Deus daquilo que é o seu plano de salvar a humanidade que se extraviou dele, a humanidade que virou as costas para ele.
a humanidade que se rebelou contra Deus, a humanidade que preferiu a mentira à verdade e por isso se extraviou. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todos nós andamos extraviados, andávamos perdidos, andávamos mortos espiritualmente. E aqui Jesus está fazendo as mesmas obras de Deus Pai. Agora, no versículo 12, vem um versículo que para mim sempre causa espanto e é difícil de pensar nisso. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Bom, Jesus está dizendo que ele tem feito até as obras, as mesmas obras de Deus Pai. Se nós vamos fazer as mesmas obras de Jesus, está implicando que nós vamos fazer o mesmo tipo de obra que é a obra de Deus. A igreja vai ser uma continuidade, ela deve ser uma continuidade da missão de Deus para o mundo, que foi expressa na sua plenitude em Jesus Cristo. Isso é incrível, né? Agora, mais incrível é quando a Bíblia diz que vai fazer maiores obras do que as que o próprio Jesus fez. Isso nos leva realmente a pensar profundamente, de maneira séria, como é que isso é possível. Então, no versículo 13, Jesus começa a dar a chave para responder a essa pergunta que vem automaticamente à nossa mente, ao nosso coração. E tudo, né? É uma palavra forte, né? Quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome não é uma chave mágica. Não significa que se você pedir em nome de Jesus, você satisfará os caprichos, desejos egoístas do seu coração porque você invocou o nome dele. Não. Quando se diz tudo quanto pedirdes em meu nome, quando a gente pensa em meu nome, quer dizer que o nome de Jesus foi aprovado por Deus para ser colocado sobre todo nome sobre a terra, através da sua morte e ressurreição. Isso significa em meu nome, aquilo que tenha aprovação da parte de Deus. Isso significa em meu nome aquilo que está de acordo com a minha pessoa, com a minha autoridade, com a minha mente, com o meu plano, com o meu desejo, com o meu caráter. Aqui não estamos falando de desejos fúteis, inúteis, egoístas, mas tudo quanto pedirdes em meu nome em relação ao cumprimento do plano de salvação de Deus, ao plano de Deus para as pessoas e para esse mundo. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. É Jesus que está prometendo que ele mesmo fará. E se me amais, guardareis ou obedecereis os meus mandamentos. E aí vem a segunda dica, ou a segunda resposta a essa pergunta: como é que a gente vai fazer as mesmas obras e até maiores? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu, Jesus, ele falando, rogarei ao Pai, o Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse outro, no original, significa aquele outro da mesma qualidade que eu. Vem de allos e não de heteros.
né, que significa de qualidade distinta ou de qualidade diferente, é da mesma qualidade. Então, Jesus está dizendo que o Pai vai enviar a pessoa da Trindade, que nós chamamos, ou da triunidade, alguns preferem, né, do Espírito Santo. Esse Consolador, a palavra Consolador é uma palavra muito rica. Ela significa aquele que é o conselheiro, aquele que é o encorajador, aquele que conserva, aquele que fortalece, aquele que defende, aquele que ajuda, aquele que corrige, aquele que explica e advoga a verdade, é aquele que guarda, é aquele que guia, é aquele que consola. A palavra, na verdade, significa aquele chamado para estar ao lado de. Então significa que esse Espírito Santo está em prontidão. Ele está ao lado de sempre. Ele está sempre alerta. Jesus está dizendo que ele está deixando os seus discípulos, é uma notícia triste, mas que eles não ficarão órfãos, eles não ficarão abandonados. Os discípulos não ficarão desamparados à sua própria força ou ao seu próprio entendimento, mas o Pai vai enviar, quando Jesus for retirado do meio deles, um outro que estará ao lado deles. O fantástico, maravilhoso disso é que se Jesus, enquanto encarnado, né, tinha aquelas limitações geográficas, o Espírito Santo vai vir como prometido lá em Joel e se cumpre no livro de Atos, vai ser derramado sobre toda a carne. Então esse Consolador, esse encorajador, esse guia fiel, será derramado sobre cada um dos seus crentes, sobre cada um dos seus discípulos, em todo e qualquer lugar e em toda e qualquer também época da existência da história humana. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus acaba de dizer que eu sou a verdade, né? Em outro lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Quando a gente pega um texto desses, a gente precisa ser confrontado com a ideia de que Deus tem uma missão nesse mundo. Deus escolheu, optou, né, para si mesmo ter uma missão nesse mundo. E a culminação dessa missão ocorre em Jesus. Ele é o Salvador que sobre a cruz declara: está consumado. No entanto, nesse trecho em João, a obra salvífica vai ser consumada na cruz, sim, mas Jesus está dizendo que a expectativa de Deus, a expectativa do próprio Jesus, é que aquele que crê em mim, e uma das Bíblias traduz resolutamente ou com firmeza, crê em mim, fará também as obras que eu faço. Quer dizer, Jesus está passando, através da vinda do poder do Espírito Santo, sobre a igreja, a missão de Deus. Como o comissário Rangel diz, né? Deus podia fazer tudo sem um homem, mas Deus não quis assim. Ele escolheu utilizar o homem. Ele escolheu utilizar a igreja. O seu corpo de remidos não é apenas o seu rebanho, para ser cuidado, guiado, confortado, mas ele também é o seu rebanho para ser fortalecido, para ser guiado numa missão, para ser levado a demonstrar a presença de Jesus e a presença de Deus Pai no mundo de hoje, no mundo que jaz em trevas,
num mundo que jaz no maligno, a igreja é chamada a não apenas dar testemunho da presença de Deus, mas a fazer as mesmas obras que Jesus fazia. E essas obras, a expressão é repetida 3 vezes, né? Versículos 11 e 12, repete 3 vezes, né? E 10, versículo 10 também, né? As suas obras, as mesmas obras, as obras que eu faço, né? Então, nós somos chamados a fazermos as mesmas obras. E pode ser entendido, sim, como os atos poderosos de Deus e como milagres incluídos aí. Mas isso não são fatos esporádicos, é tudo dentro do âmbito de que essas obras fazem parte do plano de Deus de salvação para este mundo. Então a gente, enquanto igreja, não é convidado apenas para ser salvo, ter certeza dessa salvação, sentir-se salvo e manter-se salvo. É chamado para isso também. Mas, além disso, nós somos, enquanto igreja, chamados para darmos continuidade ao trabalho de Deus, ao trabalho que Jesus veio fazer. E o modelo perfeito e pleno é a pessoa de Jesus. Então, no poder do Espírito Santo, a igreja como um todo, e não estou dizendo aqui de leigos e clérigos, né? Porque a missão é para todos, não há uma distinção, isso é para o pastor ou para o sacerdote, isso é para alguém que foi separado para o ministério. Olha, a Bíblia está dizendo aqui que o ministério é para todo aquele que crê. Então, o serviço santo e sagrado exige, sim, pessoas santas e consagradas a Deus. Mas isso não cria uma classe superior dentro da igreja e uma classe inferior. Não. Todos nós somos conclamados a amarmos a Deus. Todos nós somos conclamados a amarmos uns aos outros. Todos nós somos conclamados a amarmos a Deus no sentido de obedecê-lo, de guardar os seus mandamentos, né? E de fazer continuar a obra de Deus. A igreja verdadeira é uma igreja em missão. Não é apenas contemplativa. Contemplação faz parte, mas é uma igreja que, ao mesmo tempo em que adora a Deus, que entra e sabe estar em comunhão com Ele, conhece a sua presença, ao mesmo tempo é a igreja que sai em missão para trazer o reino de Deus para o mundo. Nós, nesses últimos 156 anos de existência enquanto Exército de Salvação, temos aprendido na caminhada com o Espírito de Deus a usar lentes que veem a nossa existência em relação a um campo missionário que é o mundo todo. Se Jesus, na sua existência terrena, limitou-se às terras de Israel e sua vizinhança, em curtas incursões para províncias, né? Terras na vizinhança muito curtas, a ordem de Jesus para os seus discípulos foi de ide por todo o mundo. Então, nesse sentido, realmente, as obras são maiores, porque a obra, na verdade, é dele. O crédito é dele, o poder é dele, a capacitação é de Jesus. Não tem crédito nenhum nosso, nós somos apenas servos. No entanto, a obra é maior no sentido de que tem que alcançar o mundo inteiro. Nós, enquanto o Exército de Salvação, temos aprendido que essa obra redentora não atinge apenas o indivíduo, não atinge uma transformação apenas no indivíduo em particular. Mas nós temos visto que a luz do poder de Deus manifesta na vida das pessoas, desde o interior dessa transformação do âmago da pessoa pelo poder do sangue de Jesus
e pelo poder desse fogo purificador do Espírito Santo, tem transformado realidades comunitárias, tem transformado sociedades, né? Então, nós entendemos que Deus, sim, quando ensina, né? Jesus ensina lá, venha o teu reino, está falando não apenas do ponto de vista privado, mas nós entendemos e temos provado em nossa curta história ocasiões em que essa graça de Deus permeou a sociedade. Então nós acreditamos num Deus que se interessa, sim, não apenas pelo espiritual, mas pelo material. Nós cremos num Deus que se interessa pelo aspecto da ecologia. O mundo é criação sua. Nós cremos num Deus que se preocupa, sim, com as relações sociais, com as relações institucionais. Num Deus que se preocupa, sim, com as relações de poder. E nós acreditamos que, enquanto parte da Igreja de Cristo, a igreja que foi fundada por ele sobre esses apóstolos, nós temos uma mensagem que não apenas faz a provisão de serviços, mas também crê que males sociais podem ser remediados. Nós cremos que o mundo vindouro, esse mundo do retorno de Jesus, invade no presente a realidade nossa, né? Que aquilo que está em trevas deve receber a luz de Cristo e deve sim receber a libertação advinda dessa luz. Como diz Clary, um salvacionista australiano, né? Ele diz assim: Booth representava o poder da religião comprometida com este mundo tanto quanto com o vindouro, né? Nós precisamos orar a Deus, porque o fundamento ninguém retira. Esse é Cristo Jesus, ele é a rocha, né? Mas a gente precisa lembrar que cada geração precisa ter uma renovação da apresentação dessas boas novas de salvação. Cada geração encontra desafios peculiares, né? São os mesmos advindos, se a gente for franco, né, e olhar para a história atrás de nós. Muitos desses desafios, sejam éticos, morais, sociais, comunitários ou até privados, eles se repetem na história, mas em circunstâncias diferentes para as novas gerações. E a igreja precisa ter consciência de que está em missão, de que ela espelha Jesus e Deus para o mundo e de que ela sim é uma missão ativa, né? Não podemos nos acomodar achando que uma vez salvos agora nós estamos seguros, então está tudo terminado assim. Não. Nós precisamos fazer não apenas avançar a missão, e no sentido de que a gente não pode se conformar em ficar fazendo exatamente o mesmo de sempre. O mundo de hoje exige respostas para situações que talvez há 150 anos a gente tivesse as mesmas questões e desafios, mas que foram respondidos naquela época. Como é que a gente responde hoje? Como é que essas obras de Deus, esses milagres, esses atos poderosos de Deus devem se manifestar hoje? Como é que a igreja deve se deixar conduzir por Deus para dar continuidade à obra maravilhosa que Jesus deu início? Como é que a igreja pode estar à altura hoje de Jesus poder dizer que a obra da igreja é a mesma obra dele e que é a mesma obra de Deus? Nós precisamos nos sentir desafiados, mas nós também precisamos nos entregar às mãos desse Senhor Todo-Poderoso, desse Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus,
para que Ele não apenas nos conforte, console, assegure, mas para que Ele nos corrija e Ele nos guie, para que a igreja, sim, lá no final da história, Jesus possa testemunhar sem ter vergonha da igreja, e no caso da nossa parte da igreja, de nós, de que nós fomos fiéis a essa profecia, esse mandamento, de que nós faríamos as mesmas obras dele, as obras de Deus, e de que nós ainda faríamos maiores. O que será que Deus tem à nossa frente? O comissário Refest dizia: o melhor ainda está por vir. Sim, eu acredito nisso. Mas existe uma parcela de parceria da parte humana, e para isso você precisa responder, entregando-se nas mãos dele, sem reserva, disponibilizando-se completamente para dar seguimento a essa missão de Deus para a nossa geração. Os discípulos continuaram no livro de Atos e depois, e conquistaram o mundo conhecido de sua época. O que nós estamos fazendo hoje como igreja para alcançarmos o nosso mundo, a nossa geração, e não precisa ir longe, né? Nossos vizinhos, muitos deles, não creem mais em Deus, ou não sabem quem Ele é, ou não querem saber dele. Mas como nossa geração vai alcançá-los e trazer essa grande salvação para o mundo todo, seja aqui, ou seja como temos orado, né, na Mongólia, no Camboja, na Tailândia, onde estão nossos missionários lá no extremo oriente, né, vindos do território da Coreia. Nós temos orado por eles. Mas nós fazemos parte desse mesmo corpo de grandes missionários. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, e que nós sejamos fiéis a esse gesto enorme de confiança de Deus em entregar a missão nas nossas mãos.